Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Olá, um assunto que é sempre recorrente, que sempre aparece na imprensa, é falado, é sobre reforma administrativa, que vem a ser isso, né? Fazer algum tipo de mudança no Estado, no seu aparato, que altere a qualidade da sua ação. Então vamos lá. Em setembro de 2020, o então ministro Paulo Guedes, ministro da Fazenda, concentrava vários ministérios, né? Fazenda, administração, tudo, foi o superministro. Ele encaminhou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, para uma reforma administrativa, reforma do Estado, a PEC 32/2020. Inclui nessa proposta, né, original do Paulo Guedes, dentre outras ideias e sugestões, um tal de processo de contratação simplificado e a possibilidade do presidente da República criar ou extinguir cargos públicos e autarquias e fundações. Mexer naquilo que a gente chama de administração descentralizada. Agora, em maio deste ano, 2025, o presidente da Câmara criou um grupo de trabalho para discutir essa proposta do então ministro Paulo Guedes, de 2020. E ela está sendo coordenada, esse grupo de trabalho, pelo deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Ele tem aparecido na imprensa, tem aparecido em entrevistas ao vivo, em órgãos de imprensa de bastante credibilidade, inclusive. O que ele basicamente está sugerindo, né? O fim da estabilidade para os novos servidores, né? A estabilidade no emprego deixaria de ser uma regra geral e seria restrita apenas às carreiras consideradas típicas de Estado, como, por exemplo, auditores fiscais, policiais federais. O que mais que ele está sugerindo? Novas formas de contratação. E essa nova forma de contratação já estava prevista 5 anos antes, então ele não está exatamente sugerindo isso, já existia. E a proposta de criar novos tipos de vínculos com os futuros servidores, né? Vínculos empregatícios. Também isso já estava na proposta original. Criar uma avaliação de desempenho obrigatória, também estava na proposta original, e uma abertura para redução de jornada de trabalho e salário de maneira concomitante. Reduz o tempo, a jornada, em vez de trabalhar 8 horas, trabalharia uma quantidade de horas menor e reduziria também o salário. Também isso estava na proposta original de 2020. Então, o grupo de trabalho do deputado não está criando nada, está sugerindo aquilo que já foi sugerido. E uma coisa que tem sido muito falado, né, são as regras para o fim de privilégios, né? O que seriam esses privilégios? Férias, prêmio, licença-prêmio, adicionais por tempo de serviço e outras práticas que já existem há muito tempo no setor público. O que está sendo divulgado com maior ênfase é uma reforma administrativa que vai limitar salários de servidores. Vamos lá. A primeira coisa para ter na cabeça como perspectiva importante. Reformas administrativas, essas reformas do Estado, aconteceram historicamente, eu citaria 3 datas, 1936, 1967 e 1995. O que há de comum nessas reformas? É que havia mais do que uma proposta de reforma da administração pública, mas havia, em conjunto, um projeto para o país. E isso é uma reforma digna do nome, né? Reforma administrativa. Vou pegar o caso de 1936 com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tinha um projeto de desenvolvimento do país.
sair de uma oligarquia cafeeira, né, a política do café com leite, para colocar o país num processo de industrialização. Como é que era a realidade do Estado brasileiro até então? Era parentes que dominavam o aparato estatal. O que o Getúlio propõe? Um serviço público profissional. Né? Em 1967, com a ditadura militar, o Decreto-Lei 200, que vale até hoje, é a criação de sistemas de administração e inclui um processo de planejamento mais articulado, técnicas orçamentárias e tudo mais. Em 1995, com Fernando Henrique Cardoso, você tem principalmente as privatizações, né? Então, uma rearticulação do Estado, pensando, inclusive, a sua inserção na economia. Então, são reformas dignas do nome, porque elas têm um impacto muito maior do que simplesmente um disciplinamento de carreiras e tudo mais. O que nós estamos vendo hoje é muito mais assim, vamos diminuir os salários públicos dos servidores públicos, porque eles têm vantagens indevidas. E o que vem à tona nessa hora? Sempre a questão dos salários no Poder Judiciário. O Poder Judiciário e os salários exacerbados, de fato, existem, mas é um percentual muito pequeno. O que não quer dizer que eles não deveriam ser contidos. No meu entender, sim. Né? Mas não dá para dizer que isso é uma reforma administrativa. Dá para dizer o seguinte, olha, excessos têm que ser coibidos, e excessos têm que ser coibidos mesmo. Mas vai um pouco além, quase que tornando o servidor público um inimigo da população brasileira. Quem é o servidor público? É aquele médico lá na UPA, num plantão que salva a vida de alguém, é aquele policial militar que está na rua todo dia arriscando a sua vida, é aquele professor ou professora que está ensinando crianças, é aquele técnico do IBAMA que está defendendo as nossas florestas, é aquele marinheiro que está sem ver a família por muitos dias lá no meio do mar. Quer dizer, o serviço público não é feito por pessoas que detêm privilégios. É feito por pessoas sérias que têm como índole prestar serviço para os outros. É claro que dentro do serviço público você vai ter um mau servidor público e vai ter erros. Mas a gente não pode fazer isso aparecer como o serviço público. Assim como a gente não pode falar assim mal de todos os médicos, todos os repórteres, todos os professores. E também não pode falar mal de todos os políticos. Não é possível generalizar uma opinião negativa a partir de alguém dentro da categoria que faz algo errado. Por quê? Porque isso não corresponde à realidade. A realidade é maior do que aquele defeito. O defeito existe, mas a realidade é maior. Então, o que está se tratando mesmo hoje é uma forma, no meu entender, de tornar o serviço público menos atrativo para quem quiser ir trabalhar lá. E o que isso resulta? Que os talentos que esse país se esforça em criar vão decidir trabalhar em outro lugar. No longo prazo, é uma fragilização do setor público. A gente tem visto aqui, em vários exemplos, trabalhos de agências públicas, seja no Brasil ou no exterior, que acabam falhando por erros humanos ou falta de pessoal, não é? Então, o Estado é um grande prestador de serviço. E se não tiver profissionais competentes e com formas atrativas de bem remunerá-lo, atrativas dentro de um limite, é claro, nós vamos ter problemas nesse Estado que nós tanto precisamos para manter a nossa sociedade do jeito que ela é. Então, não adianta eleger inimigos e demonizá-los e chamar isso de reforma administrativa. Vamos ser um pouco mais sério nessa discussão e pensar ela de uma maneira um pouco mais articulada e inteligente. Aqui fomos direto ao fato. Até a próxima. Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes.